Olá, tudo bem? Graças a Deus, estamos em mais um podcast. Cenário novo, casa nova para essa edição e hoje um assunto bastante desafiador, contundente. Vamos falar sobre o perdão, por isso eu quero muito que você fique até o final e, se possível, compartilhe esse material para que outras pessoas sejam abençoadas e libertas também das prisões aí do ódio, do rancor, do ressentimento, da mágoa. Eu sempre recebi uma pergunta, meu amor. Pastor, até que ponto eu devo perdoar uma pessoa? Quantas vezes eu devo perdoar? Não é um assunto fácil, mas necessário, né? É isso aí, meu amor. Olá, pessoal. E aí, como base para a nossa conversa hoje, nós vamos refletir em Mateus, no capítulo 18, os versículos 15 a 18, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que deles desligardes na terra será desligado nos céus. O perdão é um assunto, um tema importantíssimo nos relacionamentos, né? Como viver em relacionamento, num relacionamento, se você não perdoar, ou se você não pedir perdão. Então é algo que a gente sempre precisa retomar, falar, conversar, porque é um processo que acontece diariamente. Não é só uma vez que eu perdoo e não vou perdoar mais. É sempre uma situação aqui, outra situação lá. Então é algo que a gente sempre vai precisar exercer, né? E nem sempre o perdão ele será uma resposta a uma atitude tipo assim, aquele pecado cabeludo, culturalmente falando, pesado. São situações, dia a dia. Um rápido desentendimento, uma palavra brusca, uma insensibilidade, uma omissão, tudo isso acaba gerando uma necessidade de perdão. E por quê? Porque quando não acontece, uma sementinha assim vira uma floresta. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e entender também que às vezes houve o erro, houve a situação ruim, como você disse assim, por questão do dia a dia. Às vezes eu não estava bem, falei de um jeito que não estava legal, ou tomou uma decisão às vezes ali sem pensar, mas às vezes também existem práticas que são muito recorrentes, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí é o maior desafio para o perdão, né? Porque perdoou uma vez, perdoou duas, perdoou três, enfim. Mas nós vamos chegar nisso aí. Esse texto de Mateus 18, ele começa com uma fala de Jesus acerca das crianças. E diz que se nós não nos fizermos como crianças, nós não vamos herdar o reino dos céus. A criança tem essa questão do coração puro, né? A criança tá ali brincando, brigou, fica um pouquinho emburrado, logo já tá junto de novo, já tá brincando. A gente às vezes corrige a criança, logo ela já tá abraçando, beijando. Então essa questão da pureza, da leveza, né? E muitas vezes a gente age como aqueles que estão escandalizando as crianças e não como crianças, no sentido realmente de ter essa facilidade para se libertar dessa mágoa, desse ressentimento. O verso 12, ele fala sobre a ovelha que se perdeu. É uma outra referência para a gente abordar esse assunto. Por quê? Porque a ovelha que se perde é a ovelha distraída. Ela acaba seguindo por um caminho, talvez porque se distanciou do grupo, etc e tal, mas nós não estamos falando de um erro deliberado e repetido. Inclusive, alguns pastores chegam a diferenciar a atitude da ovelha perdida, ou seja, o pastor, ele vai em direção à ovelha, ele busca a ovelha, ele se movimenta, porque, inclusive, ela não vai saber voltar sozinha. Mas o filho pródigo é diferente. O filho pródigo, ele intenta, de certa forma, desonrar o pai, pegar a herança antes da morte. Ele se distancia da casa, ele vai pelas próprias pernas, ele vai com muita consciência, ele vai sabedor de tudo aquilo que lhe esperava, e ele acaba com tudo. E diferente do pastor que foi em busca da ovelha, nós temos na história do filho pródigo um pai
que não se envolve. Isso. Ele espera até que o Senhor trabalhe no coração desse filho o arrependimento. É a questão da sabedoria para entender a situação, né? Algumas coisas são claras para a gente entender, e a gente precisa buscar em Deus sabedoria nas nossas ações, na questão de como eu devo me proceder diante da situação, né? Pedir realmente que Deus me oriente, me capacite, me dê discernimento, guie as minhas palavras, as minhas ações, a forma como eu vou conduzir tudo isso. Eu acho que essas histórias da ovelha e do filho pródigo são referências para a gente saber até que ponto deve partir de mim, até que ponto eu devo continuar insistindo e até que ponto realmente Deus não vai me usar mais naquela situação. Ele vai fazer diretamente. Porque eu vejo um pai que estava com um coração perdoador, mas que não ficou mendigando amor. Sim. Né? Quantas pessoas às vezes querem fazer o papel de Deus na vida de outras e acabam sendo coniventes com o erro, seja do marido ou seja da esposa. Não, a Bíblia manda perdoar. Aí a pessoa usa desse expediente do perdão do outro para continuar se lambuzando. Só que esse marido que aceita essa situação, essa esposa, acaba traindo para si todo um peso espiritual e está errando também. Né? Nós já vimos, inclusive, casos de Deus tratar separadamente, porque houve um posicionamento, houve uma ruptura, Deus tratou separadamente, houve uma reconciliação. Sabemos que nem todos os desfechos acontecem dessa forma, mas precisamos pedir a Deus discernimento até para não, de alguma forma, entre aspas eu digo isso, atrapalharmos o agir de Deus na vida da pessoa. Então não é simplesmente assim, bom, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, então acabou, eu vou perdoar, faz aí que eu vou perdoar. Não é bem assim, porque isso pode nos colocar em papos de aranha. É isso aí. Bom, nós temos a partir do verso 15 desse texto de Mateus 18, é muito importante depois você ler esse texto, alguns ensinamentos muito práticos sobre o perdão. Gostaria que você lesse, a partir disso a gente vai comentando. O primeiro ponto que a gente vai conversar é que perdão sempre envolve correção, exortação em amor e, claro, mudança de atitude. Óbvio, né? Porque não adianta simplesmente falar. Diz que falar até papagaio fala. Então, se eu estou me comprometendo a mudar, se eu estou me comprometendo a ser mais verdadeiro, a ser mais presente, a ser mais paciente, ou, quem sabe, até a mudar uma atitude que está sendo muito radical, a traição, a sonegação, tantos outros pecados. Então, eu preciso criar uma estrutura que possa me blindar em relação a essa prática. Né? Por quê? Porque senão, se eu não me permitir corrigir e, de fato, contar com o apoio de lideranças espirituais, do cônjuge ou de quem quer que seja, para verdadeiramente converter esse rumo, então eu só vou piorar as coisas para mim e para minha família. Acho que eu pego os dois lados. Para aquele que está pedindo perdão, né, a questão de mudança de atitude, pediu perdão, então eu vou mudar, eu não vou cometer mais esse erro, eu não quero mais fazer dessa forma. Mas também tem a questão de quem está liberando o perdão, que também ele vai ter que ter aquela atitude de não ficar voltando na situação, né, de não ficar trazendo tudo isso de novo. Então realmente, eu decidi perdoar, então é uma mudança. Então agora a gente não vai mais falar sobre isso, eu não vou ficar nessa ferida, para que a gente possa seguir em frente. O texto diz, quando o seu irmão pecar contra ti, vai, você e ele corrige-o. Porque a pessoa que peca, se ela não estiver ministrada no Espírito Santo, na humildade, ela simplesmente vai querer que o outro o aceite, quem sabe até mantendo as suas características e posturas, mas jamais vai aceitar alguma fala num tom mais corretivo. É óbvio que verdades precisam ser ditas em amor. Né? A gente sabe disso, não é porque eu estou com a razão que eu tenho que chegar falando de qualquer forma. Mas... e, além de falar com amor, o tempo certo de falar. O tempo certo, né? De falar. Às vezes o momento, esperar ali, agora é o momento de eu falar. Agora, está pecando
e com certeza todos nós fazemos coisas que não agradam a Deus, algumas com consequências maiores, outras menores, mas se permita corrigir, né? A Bíblia diz, não sejam como os cavalos que precisam de cabresto, né? Que o Espírito Santo possa inclinar o nosso coração, que a gente não precise ter as nossas pernas quebradas, porque o pastor é assim, né? A ovelha foge, ele vai lá e busca. A ovelha foge, ela vai e busca, ele vai e busca. Ele chega ao ponto de quebrar a perna da ovelha para que ela não fuja mais. Ou seja, numa atitude de amor. Então, até que ponto eu vou ter que ir para reconhecer que eu estou em pecado? Até que ponto a minha família, ou o que a minha família vai ter que sofrer para que eu entenda que eu estou errando e que eu preciso me permitir corrigir? O poder da oração, né? E orar a palavra, Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nesse momento, para ter esse reconhecimento, queridos, é só pelo Espírito Santo. Então a gente precisa estar em oração. Senhor, me mostra, muda em mim o que tem que ser mudado, tira todo o orgulho, tudo aquilo que impede a minha vida de ver o que eu preciso mudar. É só pela ação do Espírito Santo. E às vezes, meu amor, a pessoa ela tem uma estrutura de vida que está tão bem organizada que ela demora para entender que ela está no erro. Que ela está fazendo tudo errado e aparentemente continua dando tudo certo. Só que tem alguém ali falando, tem uma esposa, tem um marido, tem uma liderança. Ah, não, mas isso aí está indo tudo bem. Então, é melhor, de fato, vir pelo amor do que vir pela dor. Vamos dar sequência aí. O segundo ponto. Perdão pode exigir acompanhamento de lideranças especializadas, que é um pouco o que você já falou aí. Exato. A importância de você estar sendo acompanhada por alguém, porque às vezes também alguém de fora consegue ver a situação de um jeito que tem ali 2, 3 pessoas envolvidas, alguém de fora vai conseguir aconselhar de uma forma que está olhando de um jeito diferente, a situação de um outro ponto. Então, a importância de termos pessoas que caminham conosco, né? Pessoas que estão pautadas na palavra de Deus. Né? E, inclusive, uma dica para quem está flertando com qualquer tipo de pecado. Abra o seu coração com alguém que seja da sua confiança. Ainda, claro, em primeiro lugar, o próprio cônjuge. Pode ser um pai, pode ser um pastor, pode ser uma liderança, pode ser um amigo. Meu irmão, ore por mim, porque eu estou sendo tentado nessa área. Isso pode ser libertador. Isso antes. Agora, errou, perdoou, então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um esquema de dar satisfação voluntariamente. E se blindar, né? E me blindar. Então, se eu já caí nessa área, então eu não posso mais flertar com isso. Eu vou compartilhar isso com a minha esposa, com o meu marido, para que a minha vida de fato seja um livro aberto e eu não tenha mais que me envolver nesse tipo de situação. Vamos avançar, vai lá. Por mais que não queiramos, perdoar sempre será resultado de um processo. Às vezes as pessoas falam assim, eu decidi perdoar. Aí vem uma situação e ela percebe que não perdoa, aí ela já desiste, já se revolta, daí volta lá no zero. Mas é entender que perdão é um processo. Eu decido e às vezes vai ter uma situação, eu vou lembrar aquilo, vai me trazer dor, mas eu não posso desistir. Aí é reforçar o perdão. Senhor, tá difícil, mas em ti eu posso, então me ajuda, me capacita para isso. E às vezes tem gente que vai te perdoar rápido, né? Mas tem gente que vai demorar um pouco mais. Não tenha dúvida. Bom, vamos avançar, né? Isso aí a gente também já falou um pouquinho, acho que esse processo é curador e ele só deve parar quando não for mais necessário reforçar. Né? Se algo me machucou, então mais uma vez eu vou reforçar. Você está perdoado, até que realmente não seja mais necessário. Bora lá. 4. Há casos onde o arrependimento não acontece e ficar numa situação assim pode ser sinal de desobediência e desamor. Começamos falando um pouco sobre isso. No caso do texto, pode acontecer de o seu irmão pecar contra você e já se arrepender na primeira conversa. Pode ser que esse arrependimento venha numa segunda com uma testemunha. Pode ser que esse arrependimento venha quando o caso é apresentado para a igreja. Mas pode ser que não venha em nenhuma dessas instâncias.
E o texto diz, considera-o como publicano, como gentil, como pagão, como alguém que não tem no pecado um acidente, mas tem no pecado um amigo. São situações diferentes, como nós falamos da ovelha perdida e do filho pródigo. Então, não havendo esse arrependimento, para que você vai ficar nesse barco? Sofrendo, né? E aí causa dor e sofrimento, às vezes não só naquela pessoa, mas em todo um contexto familiar. Exatamente. Então a gente tem que pedir discernimento, não é o que a gente quer. No gabinete pastoral a gente sempre trabalha com vistas à restauração, ainda em casos de traição, se bem que hoje o que mais separa é finanças, não é nem traição, é dinheiro, né? Ou a falta ou o excesso, é o desequilíbrio, né, na área das finanças. Inclusive, nós vamos falar um pouco sobre isso no nosso próximo podcast. Então, é muito importante que a gente tenha essa intimidade com o Espírito Santo e esse acompanhamento para saber até que ponto nós vamos. E aí vem a pergunta, né? Qual é a razão pela qual eu posso me separar? Né? É entender isso. Claro que a primeira coisa é Deus te mostrando, te confirmando, te direcionando. E como é que você vai saber o que Deus quer para a sua vida? Palavra. É tempo na palavra, é tempo de oração, porque daí você vai criando intimidade com Deus e você vai ficando sensível para ouvir a voz de Deus. Mas existem algumas atitudes em que a gente tem aquela questão de aconselhar e de dar à pessoa essa liberdade. Olha, isso aqui te dá a liberdade de não só esse ato, mas o contexto, né, de uma separação, por exemplo. Exatamente. Então, é muito importante, você falou da questão do tempo. Nenhuma separação deve acontecer no início do processo. Processo que leva tempo, não significa que tem que levar o resto da vida. Mas, para uma pessoa chegar ao ponto de falar, não, eu realmente vou me separar, ela tem que ter a plena convicção de que ela tentou tudo e mais um pouco. Né? Passou pelo anti-inflamatório, antibiótico, remédio na veia, foi internado, pronto-socorro, UTI, não teve condições. Se não passou por todo esse processo, se não fez o que estava ao seu alcance, então segura um pouco. Né? Não significa que vai segurar ad eterno o resto da vida, mas é realmente ter essa consciência de que essa decisão, ela é resultado de uma conclusão e não... Também não é esperar só quieto, esperando ali, não é esperar esperando, mas é no sentido de ir buscando maneiras de resolver. Né? Aí entra a questão de procurar ajuda, procurar acompanhamento, fazer cursos, não é ficar sentado olhando a situação como está, né? Bom, em termos práticos, irmãos e irmãs, a Bíblia, ela autoriza, por assim dizer, o divórcio em caso de traição, sobretudo reiteradas vezes, em caso de abandono. E essa é uma situação delicada, porque esse é um tema bastante amplo. Tem pessoas que fisicamente não abandonaram, porque moram debaixo do mesmo teto. Porque, às vezes, quando fala abandono do lar, acho que é aquela pessoa que saiu de casa, que foi embora, e às vezes não é isso. Está ali, mas não está vivendo a vida do lar. Tem várias formas de abandono que vão resultar no abandono físico do lar. Né? Mas é entender isso de novo, né? Junto com um psicólogo de sua confiança, de preferência alguém numa vertente cristã, né? Uma liderança espiritual, para você entender isso. Né? Não, isso realmente é abandono. Agora, tem casos em que a pessoa, mesmo querendo salvar o seu casamento, ela não tem opção, porque o outro simplesmente e literalmente não quer e abandona. Então não vai ser na força do seu braço mesmo, tá certo? A gente também fala de situações muito tensas, risco iminente de morte, casos que envolvem violência física, abusos. Hoje tem pessoas que usam desse artifício de uma relação abusiva. E você vai ver no âmago da situação, não é bem assim, porque todo mundo também, todos os casais que admiramos e que já estão há décadas juntos, eles tiveram que engolir sapo um na vida do outro, sim ou não? Com certeza. É verdade. E tem gente que hoje não quer engolir sapo algum, e desculpa aqui a expressão, qualquer perereca, qualquer coisinha pequenininha, já não quer, já não sabe, não, isso para mim já não dá. Então o relacionamento vira algo descartável. Então, vamos pensar que
essa é uma situação bastante séria, né? É risco iminente de morte, é um drogado, tá roubando coisa dentro de casa, já bateu, né? Abuso de entes queridos. Então são situações que jamais um pastor em sã consciência vai dizer, não, minha irmã, fica dentro de casa, não, meu irmão, fica dentro de casa porque Deus vai fazer. Deus pode fazer, mas naquele momento uma urgência, uma emergência tem que ser resolvida, né? E tirando esses casos, o mais óbvio de todos é o falecimento de uma das partes, né? Então, para a gente finalizar, meu amor, perdoar, o que é perdoar, né? Perdoar é rasgar a promissória que estava em suas mãos. E não tem a ver com a questão de esquecimento. Sim. Eu não vou esquecer aquilo que aconteceu, mas aquilo não vai me trazer mais dor, Isso porque mesmo. houve cura pelo Espírito Santo. Né? Por isso a importância de deixarmos o Espírito Santo nos curar. Daí quando a gente deixa ele invadir e trazer cura, quando eu lembrar daquela situação, não vai ser ruim. Eu vou lembrar como um aprendizado para ajudar outras pessoas, porque tudo tem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que eu passasse por aquilo, então, de alguma forma, aquilo ali pode ser que me ajude a aconselhar, ajudar outras pessoas. Esperamos ter ajudado você em relação a esse assunto do perdão. Que Deus abençoe a sua vida, abra o seu coração, não postergue, não procrastine, não coloque esse assunto debaixo do tapete. Se esse conteúdo chegou até você, é porque o Espírito Santo está te capacitando a perdoar e a lidar com maturidade espiritual acerca desse assunto. Antes de nós orarmos, eu quero muito agradecer ao Marcos Garcia, aqui da Arte Luz, né? Nós estamos hoje gravando esse podcast na sala da Arte Luz, tudo em iluminação para sua empresa, para sua casa, para o seu escritório. Avenida Maringá, número 1848, 1848, Arte Luz. Uma baita sala aqui onde você vê na prática todos os efeitos possíveis de iluminação, e eu espero que você também tenha gostado desse episódio e do cenário que nós escolhemos. Vamos orar, meu amor? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Queremos, em primeiro lugar, pedir-te perdão, porque sabemos como muitas vezes o nosso coração ele é endurecido, embrutecido, ele é orgulhoso. Queremos, ó Deus, liberar perdão, não queremos reter perdão a quem quer que seja. Que o perdão seja uma realidade em cada família que nos acompanha. Amém. Senhor, que haja libertação e cura em relação a ressentimentos, mágoas ou mesmo ódio que foi desenvolvido a partir de uma situação tão pequena. Senhor, que o teu nome seja glorificado e que possamos colher os testemunhos desse tempo. É a nossa oração e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.